Você chegou mais uma vez no Monza Experience, a experiência de dirigir carros velhos e do tipo Monza, o único canal especializado em velharia monzística no Brasil, talvez no mundo. Enfim, não sabemos ainda. Estamos aqui hoje, de novo, na Avenida Bandeirantes, que eu digo que é a avenida mais filosófica da cidade de São Paulo, porque como ela não anda, você paga IPTU e não IPVA. Perfeito? Enfim, você acaba tendo tempo para pensar na vida. São 50 minutos em primeira marcha, ou não, como no caso deste carro que vos fala, o Monza 88 Automatic. Exatamente, aqui as trocas de marcha são feitas pela pressão do óleo e pelo conversor de torque. Antes que você me pergunte o que tem ali atrás do carro, muitas vezes um agasalho, um pano velho. Me perguntaram no vídeo, mas por que você deixa um pano velho ali? Qual é o segredo? Isso faz o carro andar mais? Não, cara, isso na verdade faz o sol queimar menos. Então assim, pega um pedaço, retalho de moletom, coloca nesses encostos de cabeça e automaticamente, conforme você anda na rua, o sol queima e queima o moletom, em vez de queimar o banquinho de veludo. Muito bem, esclarecidas as dúvidas dos queridos espectadores do vídeo, hoje é dia de falar de um outro evento. O que? O episódio de hoje é destinado a Largue o Peixe. Largue o Peixe é, na verdade, deixa a janela aqui, estou muito bem, senão fica aquele sinal de motoqueiro andando. Eu não sei o que acontece com os motoqueiros, eles gostam de buzina. Eu faria uma lei, tire as buzinas das motos, enfim. E aí o que acontece? Largue o Peixe. É uma boa dica. Outro dia eu li, um colega de trabalho acabou saindo para uma outra área, não sei o que, e escreveu uma carta, um e-mail, na verdade, de despedida. Tô ficando velho, né? Já tô falando carta, mas enfim. Escreveu um e-mail de despedida da área, indo para outro local e tal, e daí ele começou, cara, eu aprendi uma coisa na vida, o que? Largue o peixe. Então, basicamente, a história do Largue o Peixe funciona para nossa vida e é assim. Um grande pescador, qual o grande problema dele? Quando você vai lá e passa e pesca um determinado peixe, você muitas vezes pode ficar com a errada mania de ficar com o peixe. O que seria mais do que natural, afinal de contas você foi lá, se esforçou, pegou o peixe. E quanto maior foi a dificuldade para pescar aquele determinado peixe, teoricamente o peixe passa a ser o seu troféu. Então o que você faz? Você conserva aquele peixe, não deixa que ninguém o toque, afinal de contas é como se guardasse um banco de memórias de tudo aquilo. Mas na verdade, o que a brincadeira nos diz, o que a história nos diz é que o peixe vai embora, ele é carne, ele vai apodrecer. O que não vai embora são as lembranças, é a história da pescaria. Então basicamente a história do Largue o Peixe é essa. Você tem que fazer isso na sua vida, largue o peixe e continue com as memórias da jornada. Ah, mas dá para aplicar isso para a sua vida, para os Monzas? Evidente que dá, né, gente? Vamos pensar um pouquinho. Em vez de largar o peixe, largue o Monza. O que eu quero dizer com isso? Tem horas que você precisa desapegar. E isso sem nenhum trocadilho com um site que vende coisas. Que fala desapegue. Não lembro quem é que fazia isso. Mercado Livre fazia? Desapegue? O LX? Ah, eu não sei. Essas propagandas dos gênios de marketing, muitas vezes eles gravam na nossa mente, mas eu não faço ideia do autor. Então não funcionou, querido marketing. Mas de qualquer forma, então essa talvez seja outra dica que a gente tem que fazer. E todos nós, não é minha, essa é uma dica geral. Largar o peixe é isso. Você aproveitar a jornada, o dia a dia, aquilo que fez com que você andasse. Então, por exemplo, no caso dos Monzas ou de qualquer carro, eu tô falando do Monza porque o canal é de Monza, mas se você tiver a sua Lamborghini, e você deve ter histórias com a sua Lamborghini ou com o seu Fiat 147, que também não tem problema nenhum. No meu caso, as histórias são com o Monza. Então, basicamente é isso. O que a gente leva, o que é o prazeroso dessa história dos carros que vão ficando com a gente, como eles presenciam, eles nos transportam ao longo dos tempos e muitas vezes a gente fica por anos com esses mesmos carros, nós acabamos tendo histórias para contar. Então muitas vezes você vai largar o peixe, que é vender o carro, já não faz mais parte, mas a história está na sua cabeça. Então a história da pescaria, o quanto foi difícil manter aquilo, eventuais circunstâncias pelas quais você passou, momentos do carro, momentos com a família, sem família, momentos de aperto, momentos de felicidade, enfim, são objetos que acabam
participando dessa jornada, que na verdade é a vida, né? Todos nós aqui, do momento que a gente consegue se lembrar que existe, depois que a gente passa de ser bebê, digamos assim, que a gente começa a ter as nossas primeiras lembranças, todo o resto é uma jornada, né? O que vai acontecer com a gente se a gente vai limpar a querido bundinha com papel higiênico com folhas de ouro, ou simplesmente com não sei o que, de bananeira na selva, não quer dizer nada. Basicamente é a história. Você pode ter felicidade nos dois extremos, né? Então, Round 6, por exemplo, do Netflix já dizia isso numa visão até mais maluca, dizendo o seguinte: cara, depois que o dono de tudo lá, se você não viu a primeira temporada, sinto muito, já foi o spoiler. O dono de tudo, que era o 001, que era o participante, dizia isso: cara, depois que eu sou bilionário e já tenho tudo, não tem mais nada o que fazer na vida, acabou o desafio. Então eles inventaram aquele jogo maluco, onde as pessoas morriam. Então era uma, claro que uma história maluca, mas era uma ideia interessante. Não é entendo o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não tô falando que a ideia de matar os outros no jogo de criança é interessante. Eu tô dizendo que o que tá por trás daquilo é uma ideia interessante, que é o seguinte: muitas vezes a gente luta muito tempo para comprar coisas, e depois que você compra, você se pergunta: e agora, o que eu faço com isso? Então, é que como a nossa jornada é curta e normalmente você não tem e não consegue ter o poder de comprar absolutamente tudo, né? Raríssimas pessoas no mundo. Ah, mas tem muito rico no mundo. Tem, mas muitos são... Quais são os bilionários, os trilionários? Aí você conta nos dedinhos. Então, qual é a motivação? É a jornada. Então, largar o peixe é isso. No caso do Monza, dá para largar peixe? Pô, dá, cara. Tem hora que você não quer mais Monza, mas as histórias estão contigo. Então, eu acho que o grande negócio são as histórias. E agora tem que tomar um cuidado. Tenta não comprar a história dos outros. Ah, eu comprei um Monza, mas cara, eu vou te contar uma história. Esse carro fez, que não sei o que, com o antigo dono, que isso, que aquilo, não sei o que. Tudo isso é uma grande besteira. Você não pode surfar na história dos outros. A jornada de quem participou do Monza é só dela. Por mais que ela conte e você ache engraçado, ela é dela. Você tem que fazer a sua jornada. Então, uma das dicas que eu dou para você montar a sua jornada, no nosso caso aqui do canal como Monza, é o seguinte: a primeira grande jornada que você deveria fazer é manter o seu Monza. Como assim? Manter o seu Monza, manter bem cuidado. Entenda de novo, não estou falando manter original como ele saiu de fábrica. Não, você pode fazer com o seu Monza o que você quiser, o carro é seu. Se você quiser colocar rodas quadradas, você coloque e arque com isso. Ou se você quiser as rodas de época, que tem o selinho da GM, que foi assinada por um diretor da época da GM, todas essas frescuras, também você pode. O carro é seu. O que eu estou querendo dizer aqui é que você deveria colecionar histórias, e uma delas é cuidando, portanto, do seu Monza, do jeito que você quiser. Uma das frentes: meu carro vive sujo. Essa é a história que você quer contar? Então, assim, tem que juntar. Contar a história, muitas vezes, é justamente lembrar que a gente vai ter que fazer algum tipo de esforço. O meu, por exemplo, já que eu não vou mandar um monte de Monza em lava rápido todo dia, eu acordo todo dia que eu estou em São Paulo, às 6 e pouco da manhã. Deixa eu abrir um pouco essa janela, porque isso aqui não tem ar-condicionado, eu já estou começando a cozinhar. Eu acordo 6h01 da manhã, desço para o prédio e começo a limpar os Monzas. Meio balde, um dedinho de querosene, nem isso, água, paninho, e vou passando um pano levemente ali para tirar a poeirinha. O carro tá sempre limpo. Pego o silicone, passo nos pneus quando ele começa a ficar menos brilhoso. Isso é cuidar do Monza. Fora isso, apresentou um sinalzinho aqui que seja funcional, que eu me preocupo, vai para a oficina mecânica, já vê, tem um ruído esquisito, tem um barulho de suspensão, o pneu tá ficando careca, não, vou pegar o recalchutado. Não faz isso. Isso é a história que você quer contar, que o treco saiu, que você bateu o carro, que sabe-se lá quem recalchutou. Não, cara, você quer contar uma história bonita, então vai lá, economiza uma grana, compra um pneuzinho decente, entendeu? Pneu de Monza vai durar 70 mil quilômetros, se você rodar isso vai demorar pra caramba. Então, cara, dá para você contar a sua história. Os meus Monzas, por exemplo, eles normalmente estão sempre limpinhos. É a minha mania, eu não gosto de andar com carro sujo. E não é por fora, não, porque ninguém vê dentro do motor, mas eu sei que a sujeira tá lá. Como é que eu vou deixar o motor do carro sujo? Entendeu? Não dá para ser assim. Eu não tô, na verdade, assim, eu tô muito pouco preocupado com o que as outras pessoas vão falar do meu Monza. Eu estou mais preocupado em entrar no carro, ele tá limpo por dentro, limpo por fora, e eu saber que o motor tá bonitinho, tá tudo em ordem, tá limpinho também, que embaixo do carro não tá cheio de barro, entendeu? Isso é algo que eu gosto de contar história. Então,
Quais são as histórias que eu posso contar nessa hora? Putz, eu tava limpando às 6 da manhã e aí eu dei uma topada com o dedão no pneu, não, porque o vizinho conversou comigo, me contou uma história maluca. Enfim, a história acontece e o melhor da vida é isso, a gente não prevê, gente, não tem como, não há previsão sobre história. História é algo que se vive, a gente não tem bola de cristal, não dá para saber como é que as coisas vão acontecer. Então, basicamente, é como você reage ao que acontece. Outra lição de ouro que a gente aprende na infância é o andar de bicicleta. Então, falamos agora de largar peixe e andar de bicicleta. Criança que nunca andou de bicicleta, quando vai andar, o que acontece? Cai. Né? Se você teve a sorte de ter bicicleta logo cedo, que teu pai comprou, era rodinha, para você não cair. Se você não teve, andou depois, não importa. Mas o fato é que você aprendeu caindo. As primeiras vezes você caiu de bicicleta. De preferência é bom que você caia pouco, para não se machucar tanto, mas cair de bicicleta faz parte do aprendizado. Então, como é que você tem que fazer? É a mesma coisa. Tem horas que você vai dar topadas, mas se você desistir na primeira topada, você não anda mais de bicicleta. Na verdade, você não faz um monte de coisa na vida. Então, basicamente, o que faz sucesso na vida de qualquer pessoa, em qualquer ramo de atividade, a palavra da moda é resiliência, mas eu costumo dizer que é o quê? É cabeça dura, é gostar daquilo, falei no último episódio, e tentar aquilo. Deu errado, pronto, você acabou de descobrir mais uma razão onde a coisa não funcionou, mas você não pode se apegar a isso para desistir do projeto se você gosta tanto dele. Então, deu errado, bola para frente e vai para lá. Tô andando com o meu Monza, bateu, deu errado. E aí, vende todos? Não, cara, você tá isento de bater carro? Não, é o que? Se vira, infelizmente, vai arrumar a brincadeira, vai encher o saco, você vai ficar pé da vida, mas você vai ter que continuar andando. Então o andar de bicicleta é isso. Então acho que são os dois papos rápidos que eu queria trazer para hoje, que a gente acaba aprendendo, portanto estou compartilhando. Saiba andar de bicicleta, sabendo que você vai cair, e faça isso na sua vida, e saiba lembrar que o peixe é o menos importante, o mais importante foi a pescaria e como você o pegou. E é isso. Coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto